Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023 da Intelbras. Eu sou o Bruno Teixeira, Head de RI da companhia. É um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui comigo estão os senhores Altair Silvestre, nosso CEO, o Rafael Boing, o CFO, o senhor Paulo Daniel Correia, superintendente de segurança, o Henrique Fernandes, superintendente de comunicações, e o Márcio Ferreira, superintendente de energia, para darmos início à apresentação dos nossos resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível fazer, neste momento, o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Como de costume, para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior das suas telas. Por gentileza, escrevam seu nome, o nome da empresa e o idioma no qual desejam fazer a pergunta, e as perguntas serão respondidas em ordem de chegada. Ao ser chamados, solicitamos que vocês ativem o seu microfone, que vai aparecer na tela o ícone para ativá-lo. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis no mercado. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados diferentes que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu darei início à apresentação. Então, vamos lá, pessoal, iniciando pelos destaques financeiros. A gente, no segundo trimestre, traz uma queda de receita na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, atingindo 970 milhões. Por outro lado, um crescimento interessante de EBITDA de 15,8% contra o mesmo período do ano anterior, chegando à marca de 137 milhões, e um crescimento expressivo de lucro líquido na casa de 22%, chegando ao número de 118 milhões. O ROIC, mantendo o patamar que a gente já vinha observando, né, no início do ano, que representa 5 pontos percentuais aquele ROIC do ano passado, chegando à casa dos 25%, 24,9%. A gente traz aqui uma visão da receita histórica e desse trimestre, né, considerando a receita base, a receita recorrente, que a gente chama, né, dos negócios como são, com uma queda de 5%, e o semestre contra semestre ainda trazendo um crescimento de receita de 6,2%. Do ponto de vista do EBITDA, a gente vê crescimentos, né, tanto no trimestre a trimestre, quanto na relação dos 6 primeiros meses do ano, de acordo com os planos da companhia. Aqui a gente traz um pouquinho mais de cor a respeito da evolução do indicador de EBITDA. A gente percebe que, embora a receita tenha trazido um pouco menos de contribuição, a gente tem crescimentos a partir de bons resultados de margem bruta, né, mostrando um pouco mais a resiliência de todos os negócios da companhia, um pouco mais de incremento de despesa, né, de 38 milhões, mas levando um EBITDA de 118 para casa dos 137 milhões e um ganho importante de margem EBITDA da casa dos 11, 12% para casa dos 14% agora. Acho que vale a pena destacar o incremento no lucro bruto, né, mesmo com a queda de receita. Olhando cada um dos segmentos de atuação, começando aqui por segurança, que representou 58% da receita nesse trimestre, a gente vê um crescimento de receita alinhado com as perspectivas do ano, né? Um crescimento sequencial também contra o primeiro trimestre. Aqui, uma visão bastante positiva da evolução das margens. Então, a gente sai
de 36,1% de margem no primeiro TRI para uma margem de 38,6% no segundo TRI. Basicamente, a gente segue dando continuidade às estratégias de penetração e controle de acesso e realmente trabalhando uma presença mais firme no mercado de projetos. Ambas as linhas de negócio trazem um pouco mais de perspectiva de melhores margens, né? As duas evoluções, né? As duas avenidas de crescimento são avenidas que nos possibilitam trabalhar melhores níveis de margens e, especificamente no negócio como um todo, a gente tem visto que as melhoras de custo, né, que a gente vem trazendo já essa informação desde o segundo semestre do ano passado, que a gente vê a evolução de custo acontecendo, contribuem bastante para que essa margem se mantenha nesses patamares mais altos. Com relação ao negócio de comunicação, que nesse TRI representou 24% da receita, a gente percebe também uma manutenção de margem bruta num nível superior, né, num nível mais elevado, crescimento de receita acontecendo conforme o planejado também, então, na comparação com o segundo TRI do ano passado, um pouco acima de 18%, de fato, conduzindo a companhia para aquela perspectiva de entregar um bom nível de crescimento em comunicação em 2023. Basicamente, a gente viu nesse segundo TRI redes empresariais e redes fibra ótica trabalhando firme, um crescimento de receita. A gente adicionou as primeiras vendas da nossa fábrica de Tubarão, basicamente cabos de fibra ótica, aquele cabo da fibra da última milha, né, com uma única fibra. E a gente vê, ainda de forma lenta, mas já começando a trazer alguma contribuição positiva, a linha de 5G faturando também nesse segundo trimestre. Com relação à parte de energia, aqui a gente vê uma queda no mix de receita, né? Então, energia passando a representar 18% da receita da companhia nesse trimestre, uma queda bastante relevante do segundo trimestre contra o segundo trimestre do ano passado, de 47% na base de comparação ano a ano e uma queda sequencial contra o primeiro trimestre. Temos muita clareza que essa queda está concentrada no negócio de energia solar on-grid, onde a gente teve uma acomodação bastante relevante de mercado, por mais conservadores que a gente tenha sido nas nossas perspectivas, o mercado está, de fato, trabalhando num patamar diferente. Então, a microgeração, que é o nosso foco de atuação, continua com uma demanda restrita, mas, por outro lado, a gente vê oportunidades acontecendo em mini geração e essas oportunidades estão dentro de casa. A gente vê, ao longo do segundo semestre, oportunidades boas aí. É importante destacar, a gente fala sempre que energia não é só solar, né? E o nosso business de power, que é o de energia ex-solar, vem evoluindo de maneira bastante sólida, com crescimentos de receita, com manutenção de margem, e contribuem para o que a gente vê aqui na margem bruta do segmento de energia, inclusive um acréscimo de 0,5 ponto percentual na comparação do primeiro TRI contra o segundo TRI. Então, de fato, aqui a gente priorizou uma venda mais saudável e realmente acaba abrindo mão de volume em energia solar. O reflexo está na receita por um lado, mas também visto na margem bruta por outro. Com relação à evolução do nosso caixa, acho que é um outro ponto bastante importante, né? Principalmente quando a gente está falando de um cenário de receita que não vem conforme os planos, é importante ter bastante atenção na gestão dos estoques e na geração de caixa. Então, a gente, nesse segundo trimestre, trouxe um pouco mais de 94 milhões de geração de caixa operacional, que é bastante interessante, né? Um negócio bem controlado, bem gerido. O foco na gestão de suprimento e nos estoques tem nos possibilitado essa geração de caixa. E aí as linhas de investimentos e financiamentos vêm correndo conforme o planejado. Então, a gente sai de um caixa de 1,3, né, 1 bi 366 para 1 bi 314, uma variação dentro do trimestre para baixo, mas bastante aceitável, né? Com relação à evolução do CAPEX, do ponto de vista de CAPEX de expansão, o que a gente tem são as obras para o novo armazém, aqui próximo à Matriz, em São José, Santa Catarina. Essas obras estão
acontecendo já desde o início do ano devem transcorrer durante o ano e ao longo do início do ano que vem. E com relação ao CAPEX de manutenção, bastante alinhados com o nível histórico, né? Um pouquinho mais de crescimento, mas ainda bem dentro das perspectivas. Com relação a um ponto que a gente gosta de trazer sempre algum destaque, né, após esses slides mais padrão, eu acho que vale a gente endereçar um pouco a questão das despesas, e a gente traz aqui um histórico das despesas semestre a semestre, desde o primeiro semestre de 2020, quando a gente teve uma forma de contabilização da lei de informática alterada, né, então passa a valer sempre a base de comparação com essa receita sem a variável da lei de informática, e a gente vê que claramente temos um patamar que roda aqui entre 16% e 19%, como histórico da operação, e nesse primeiro semestre a gente vê basicamente em função de uma receita que veio abaixo das previstas pela administração com relação ao decorrer do ano, né? A gente vê descolando um pouquinho ali, chegando próximo a 21% da receita. Acho que a clareza, né, do tamanho da receita e a clareza do que cada um dos segmentos pode entregar ao longo do segundo semestre nos permite fazer os ajustes de despesa, e daqui para frente a gente tem já estruturado os ajustes, o ganho de eficiência, né, as sinergias que a gente tem, tanto, obviamente, na linha do segmento de solar, mas também da empresa como um todo, já estão executados. E a gente vai ver essa despesa voltando para o patamar histórico ao longo do ano, já nos próximos trimestres também. Do ponto de vista de perspectivas, para a gente concluir a apresentação e poder passar para a sessão de Q&A, que é sempre a sessão mais rica, aí, que a gente pode compartilhar e aprofundar alguns temas, acho que vale a gente destacar a preservação, né, dos resultados como foco de atuação dentro desse cenário mais difícil. Então, a gente tem, né, nesse balanço que a gente está apresentando no segundo TRI, uma dificuldade na receita de solar, mas a gente vê boas perspectivas de margem, boas perspectivas agora com ajuste de despesas também, até de melhorar a EBITDA, de levar um resultado forte aí no segundo semestre. Então, o foco é a preservação dos resultados. A queda de receita no segmento de energia está realmente concentrada ao cenário de energia solar, e aí a gente tem uma base dentro desse primeiro semestre, vamos somar o primeiro TRI com o segundo TRI, e a gente tem uma base que é daqui para frente, a gente vê bastante possibilidades de melhoras, tá, ao longo do segundo semestre de 23, e obviamente o cenário não é um cenário de crescimento vertical de receita, acho que a gente tem muita clareza de que as receitas vão vir com novas vendas, com aquela concorrência tradicional, normal de um mercado que é mais brigado e precisa ser bem executado, e é assim que a gente enxerga energia solar para frente. E com relação aos demais negócios, né, tanto segurança quanto energia se expandindo de maneira muito sólida, já é um histórico que a gente vem comentando e vem apresentando, e acho que comunicação vem mostrando que as perspectivas positivas são reais, e elas são, de fato, já estão participando do resultado, já fazem parte do resultado desse primeiro semestre, e elas vão continuar fazendo ao longo do segundo semestre para a conclusão do ano. Então, acho que essas seriam as principais mensagens-chave de perspectivas. E agora eu passo a palavra para aqueles que estão inscritos aqui no nosso Q&A. Deixa eu só organizar aqui um minutinho para a gente olhar. A gente tem um primeiro inscrito aqui, o Bernardo, analista sell-side da XP. Se a gente puder abrir o microfone dele, por gentileza. Bernardo, você nos escuta? Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Bom dia, sim, sim. Obrigado pelo espaço aqui. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o segmento de solar on-grid, né? O mercado já esperava uma desaceleração, mas o patamar acabou surpreendendo. Cenário difícil ainda, né? Mas o segundo semestre tem uma sazonalidade melhor. Quando eu olho as margens desse segmento, eu me questiono aqui se talvez vocês tenham segurado um pouco os preços. Então, faz sentido uma política mais agressiva agora para tentar ganhar um pouco mais de tração?
Então, se puder comentar também, ainda no solar, sobre esse cenário competitivo. E aí, um outro ponto que eu queria abordar é com relação à margem consolidada. O nível do primeiro TRI já veio bem forte e vocês surpreenderam de novo aqui. Então, parece que vocês têm essas alavancas muito claras, né, para ajustar quando o crescimento não vem. Aparentemente, ainda tem alguns ajustes para fazer. Eu acho que o Bruno mostrou bem isso na apresentação. Então, se a gente assumir aqui um patamar parecido de receita, sem uma recuperação mais evidente do business de solar, faz sentido uma manutenção ou, eventualmente, uma expansão maior na margem EBITDA? São essas as perguntas. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Prazer tê-los aqui novamente. Antes também de passar a palavra ao Márcio, para falar mais especificamente para de energia solar on-grid, comentar primeiramente que as margens, né, nossos planos de margem para o segundo semestre é a manutenção do que tem ocorrido. Nada para nós é previsto uma piora nesse sentido. A questão da pergunta que fizesse sobre competitividade nesse ano, que depois posso comentar um pouquinho mais no final, né? A queda acima do previsto de mercado por vários fatores, e que talvez aí a nossa queda seja um pouco superior ao mercado. Ainda temos analisando bem os números, a questão de informações, mas esse ano está acontecendo uma fechamento de feira, como a consolidação que prevíamos acontecer em 3 a 4 anos, está acontecendo num ano só. Então, muita a liquidação, muito fechamento de importadores, de players nesse sentido, e nós não entramos inicialmente nessa guerra de preço, talvez se atrasamos um pouco, por isso o mercado talvez não caiu tanto como nós caímos, mas agora estamos mais ajustados a uma estratégia, né, de preço de custo a custo de reposição e preço de reposição. Estamos adequados. Poxa, os preços então vão cair? Na média, talvez sim ou não, porque nós estamos operando na oportunidade que o Bruno falou em mini gerações, que são estoques novos que nós estamos adquirindo já a custo atualizado, e temos aí um volume interessante já contratado. Então, o Márcio pode complementar um pouco mais de solar, mas as margens, o plano é a manutenção das margens aí da empresa como um todo. O Márcio podia complementar melhor aí? Ou... Claro, claro. Bernardo, indo direto ao ponto da pergunta, primeiro, bom dia a todos, senhores. Bernardo, indo direto ao ponto da sua pergunta sobre os solares, faz sentido uma política mais agressiva para o segundo semestre? Sim. Complementando o Altair, nós sempre somos uma empresa que não somos orientados a preço, então, a maioria das vezes que o mercado se movimentou rápido no solar, a gente foi um pouco mais cauteloso, por isso que a gente vem mantendo as margens. Mas sim, a gente vai ser um pouco mais agressivo para o segundo semestre, já estamos sendo, mas com equilíbrio aí, olhando bastante. Eu vi algumas outras perguntas aí no chat também, e já antecipando, a gente está fazendo bastante projeto também, sendo contratado para projetos que demandam, são projetos de execução ao longo do semestre e que a gente trabalha com estoque médio, então a gente tem uma questão de comprar mediante o contrato. Então, isso nos permite uma agressividade sem derrubar muito as margens. Mas, sim, vamos ter uma política mais agressiva para o segundo semestre e para estarmos com um posicionamento de share melhor aí no mercado. Obrigado, pessoal. Bom, dando continuidade aqui, obrigado, Bernardo, pela pergunta. A gente tem o André, analista do UBS. Se a gente puder abrir o microfone para ele, eu agradeço. Bom dia, André. Bom dia, Bruno. Obrigado aqui pelo espaço. Bom dia, seu Altair, todo o time da Intelbras. Eu queria fazer 2 perguntas aqui do meu lado. Primeira, se a gente pudesse dar um duplo clique aqui
no segmento de energia, né? Se vocês puderem abrir aqui para a gente o que foi quebra entre power e solar e como que vem sendo esse crescimento de power aqui ao longo dos últimos trimestres e ano contra ano. E também como é que foi a participação, a quebra ali, falando de solar, entre a Renovige e a Intelbras, de certo, né? Vamos colocar como orgânico, né? Se teve alguma diferença de margem das duas, se teve alguma diferença também na questão da receita entre as duas companhias. Obrigado. Márcio? Bom, senhores, a Energia Power, André, obrigado aí pelas perguntas. A Energia Power, ela vem entregando o que foi prometido, o que foi planejado, e vem acompanhando aí o crescimento, tirando o solar, o que a companhia vem entregando nas unidades aí, ela vem trazendo crescimentos bastante representativos no negócio. Então, energia, tanto que traz a parte no brakes, fontes, carregadores veiculares, vem crescendo conforme planejado e vem se mantendo bastante forte aí dentro do que a gente fez no plano. Quando a gente coloca a Renovige e Intelbras, a Intelbras ela se demonstrou mais forte ao longo do período e a Renovige teve sim um pouco mais de dificuldade. A gente percebe que a marca Intelbras, nesse momento de precificação, ela sustenta preços mais altos, ela sustenta o valor da marca, mas a gente também fez diversos ajustes na Renovige que vão permitir aí que a gente caminhe de forma mais estruturada ao longo do próximo semestre e dos próximos períodos. Fizemos bastante ajuste de despesas, adequação de estoques, e nesse contexto, a Renovige performou menos do que a Intelbras. Obrigado, Márcio. Só um follow-up rápido aqui. Isso de alguma forma muda assim, a visão de vocês, né, na manutenção das marcas e eventualmente consolidação aqui para vender só a Intelbras ou ainda não chegou a esse ponto? Não, está longe desse ponto. A gente permanece firme nas duas estratégias. O que a gente já sinalizou lá atrás em reuniões com vocês, todas as duas marcas permanecem. É óbvio que a gente tá aprendendo muita coisa nova, principalmente em termos de eficiência operacional, parte logística, como ganhar eficiência de produção. Tudo que pode ter sinergia, mas as marcas permanecem separadas e com posicionamentos separados. Maravilha, super claro. Obrigado aí pelo espaço, pessoal. E tem, só complementando, oportunidades aí para a gente estudar a atuação do mercado de forma diferenciada. Então, coisas ainda que estamos estudando que as duas marcas propiciam isso, né? Perfeito. A gente traz aqui duas perguntas da equipe do BOFA. Os dois escreveram por mensagem aqui, então eu vou ler. Mas se quiserem abrir o microfone, vocês, por gentileza, escrevam ali, tá? Aqui daí a gente libera para vocês. Mas o Fred nos questiona para entender um pouco melhor a dinâmica de preços dos estoques, né? E o ciclo de estoque. Se a gente tem estoque de solar aí para frente, adquirido no início do ano, final do ano passado, como é que a gente está vendo essa dinâmica de estoque? Especificamente do solar, mas acho que valeria a pena a gente abrir e falar um pouquinho do estoque em geral. E o Luca, que eu vi que entrou aí, quer fazer a pergunta, Luca, de microfone? Se eu puder, melhor, Bruno. Claro, vai lá. Opa, não, o Fred aqui, desculpa, Fred. que no meu não desculpa, que no meu não apareceu aqui fazer pergunta, desculpa a confusão. Obrigado, pessoal, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas, acho que é o que o Bruno colocou. A primeira é mais para tentar entender, na parte do solar, o ciclo de venda, né? Se a gente vê ali que o estoque de vocês como um todo está em 180 dias. Então, eu queria entender se, por exemplo, ainda tem muito estoque adquirido ao final de 22, né? Porque eu entendo que como teve uma mudança de regulação para vocês, para o setor como um todo, o setor está aprendendo a lidar com essa nova dinâmica. Então, a cabeça que era no início do ano, obviamente, ela vem mudando bastante. Então, eu queria entender se talvez ainda tem um volume de estoque muito alto adquirido, talvez a um patamar diferente que era no final de 2022? Essa é a primeira pergunta. E a segunda,
tanto segurança quanto comunicação, a margem muito boa, né? Uma margem forte. Queria entender qual que é o peso do FX, né? Nessa margem, vis-à-vis melhor operacional, mix, enfim, para entender a sustentabilidade desse business rodando para frente. Obrigado, pessoal. Eu poderia falar mais do geral, depois o Márcio, você e o Márcio falasse aí especificamente do solar. A margem, como comentei, ela tem uma influência muito importante do mix de produto, tanto na área de segurança como comunicação. Com certeza, né, tem alguma influência de mudanças, de redução de custo da empresa e assim por diante, que ela continua um trabalho muito sério até o final desse ano, e depois posso comentar um pouquinho melhor. Então, o mix pode não ser muito bom nos próximos meses, mas vai compensar com mais redução de custo que a empresa está trabalhando. Então, acredito aí que essa margem não seja pontual, né? Ela deve continuar aí um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sempre pouquinho, né? Não nada de muito, né? O Márcio pode comentar aí do solar. Bom, Fred, bom dia. Sobre a questão dos estoques, uma coisa bastante interessante. A gente virou o ano, no final de 2022, a gente tinha pouco estoque de solar, porque as vendas estavam bem aceleradas ali no último quarto, e então a gente realmente já recebeu mercadorias com custo melhor na virada do ano. Então a gente não virou com muito estoque. O cenário é um pouco diferente na Renovige, que ali sim a gente já havia mencionado nas reuniões daquela época que havia um saneamento a fazer e que parte desse saneamento foi feito ao longo desse semestre, mas a gente tem um estoque para alguns meses, não é um estoque ideal que a gente gostaria de ter, mas a gente tem metas bem claras do qual é o estoque ideal, que é o aprendizado que a gente foi tendo no solar, mas nós viramos muito pouco na Intelbras, principalmente com estoques em 2022. Perfeito. Obrigado, seu Altair. Obrigado, Márcio. Está claro. Se eu só puder fazer um follow-up nesse ponto, o que eu estava tentando entender é assim, né? A margem do solar, ela vem se comportando, margem de energia, perdão, vem se comportando muito bem, né? Embora a queda de receita, ela seja mais forte do que a gente antecipava. Se teria algum risco de dado que eventualmente você está com estoque maior, que parece não ser o caso em Intelbras, só em Renovige, você eventualmente poderia ter um impacto nessa margem para o segundo semestre, mas pelo que eu entendi da resposta do Márcio, não é o caso, né? Esse estoque ele já está mais ajustado. Nós escrevemos até no nosso relatório, ali em perspectivas, né, que foi carregado ontem, e as margens serão um pouco mais comprimidas no segundo semestre, porque a gente decidiu ter um posicionamento mais agressivo de mercado. Então, isso é uma coisa importante, a gente decidiu percebemos que a gente precisa ser um pouco mais agressivo, então dizer que a margem vai ser exatamente o que está reportando e até esse pequeno ganho que a gente teve do primeiro para o segundo, isso não é o caso. Elas vão ser mais comprimidas, mas para a gente poder estar no jogo de uma forma bastante intensa, porque a gente continua acreditando no mercado. O mercado se consolida e a gente continua acreditando, só que a gente não precisa ter um posicionamento um pouco mais agressivo. As margens mais comprimidas em relação à parte de estoque e custo antigo, mas a custo de reposição é a margem normal que sempre estão praticando. Então, temos comprando coisas novas, tem coisas antigas, né? Mas em termos de precificação, as margens continuam sendo atuadas como estaríamos a custo de reposição, né? Exatamente. Mas, claro, evidentemente, tem alguma parte do estoque ainda com custo antigo, né? E como eu comentei brevemente, tem bastante projetos de maior porte que a gente vem executando, e esses projetos acabam são negociações feitas com compras específicas para atender esse projeto e já com as margens devidas conforme o nosso histórico, que fazem essa média aí que o Altair está mencionando. Perfeito, super claro, pessoal, muito obrigado. E até um ponto complementando, uma das perguntas foi sobre o efeito da variação cambial, né, do câmbio no estoque, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho a informação de que a gente vem ganhando reduções de custo na origem, né? Então,
a equipe de suprimentos vem trabalhando já há um bom tempo, depois que a gente viu o mercado estabilizando do ponto de vista de oferta, né, de não viver mais aquele momento de dificuldade de abastecimento que aconteceu durante a pandemia, uma oportunidade de reduzir custo FOB, e a gente vem trazendo materiais a melhores custos, ganhando de fato redução de custo na origem. E essa parcela agora, principalmente que aconteceu ao longo do segundo trimestre, de um patamar de dólar mais fraco no Brasil, começa a contribuir agora para o estoque. A gente precisa lembrar que é sempre o que a gente reporta no COGS, é um estoque médio, né? Então não é um impacto imediato, é um impacto que vai acontecendo à medida que o estoque vai girando, e o estoque, de maneira geral, a gente vê uma queda nominal, embora você tenha citado ali os 180 dias de estoque, né, Fred? O estoque nominal mais baixo do que do primeiro TRI, então a gente vem trabalhando de uma maneira bastante forte essa gestão de estoque, que acaba contribuindo para que o custo, de fato, esteja mais eficiente, tá? Acho que é importante pontuar isso nos 3 segmentos, né? A gente tem, dando continuidade aqui, pessoal, o Christian, analista, o Christian e o Thiago, né? Não sei qual dos dois querem fazer a pergunta primeiro, ou se os dois querem fazer, mas quem está escrito primeiro é o Christian do BBA, se a gente puder abrir o microfone. Pessoal, o Thiago ele vai fazer as perguntas, mas aqui do nosso lado, queria entender primeiramente só em relação ao ramp-up de projetos, né? Como que vocês estão vendo? Se hoje eu queria entender também um pouco do quanto relevante isso já está dentro de segurança e isso já tem algum efeito nas margens, né? Obrigado. Bom, com certeza, essa área que continuamos investindo, né? Os nossos investimentos em pessoas, gente, né? Engenheiros, pessoal de produto, e que tem um crescimento importante e influencia positivamente também nas margens. E o Paulo poderia comentar um pouquinho mais aí, Paulo. Bom dia a todos. Christian, sim, é uma área que, como no TRI passado, a gente já reportou, né? É uma área que vem crescendo bastante, então a gente teve no segundo TRI, manteve essa evolução forte, então ela é uma estratégia nossa aí que a gente vem endereçando há um tempo e vem dando bom resultado, então as perspectivas são bem positivas, não só de margem, né? Como o Altair colocou, sim, ela acaba, e alguns projetos a gente acaba às vezes tendo uma rentabilidade maior, mas principalmente para a gente poder realmente trazer aí uma receita nova, né? Explorar um novo posicionamento de mercado, né? Novos clientes, novos potenciais. Então, é uma área assim que a gente vem investindo muito, né? No time comercial, foi a área que a gente mais investiu do ano passado para esse, né? E vem dando bons resultados. Então, a gente tem para os próximos meses aí de manter esse crescimento. Ganhando, né? Mas na companhia como um todo, que para lembrar, nessa área de projetos, ela não na área de segurança, né? A área de segurança acaba sendo às vezes a portada, né, a força motriz, ter 6 anos de... O Paulo, está um pouco ruim cortando, né? a tua comunicação. Só complementaria, né, que claro, hoje ela ainda não representa um percentual muito grande da área de segurança da empresa, mas os nossos planos e pelo mercado que a gente não atuava, que ela estava ausente, que não atuava nesse segmento, os nossos planos são de uma participação importante na receita da área de segurança, com todos esses investimentos e a boa recepção que estamos tendo também com o mercado, com os integradores no projeto que estamos participando, que é bastante positivo, né? Que dá ânimo cada vez mais de a gente continuar investindo e manter esse crescimento bastante forte que está ocorrendo. Perfeito. Só se eu puder fazer um follow-up aqui na pergunta dos analistas anteriores, em relação ao dólar, né, composição de estoque, a gente sabe que vocês até destacaram mais cedo a questão de não ser orientada a preço, etc. Mas eu queria entender como que vocês veem isso olhando para frente, se existe a possibilidade de eventualmente realizar ajustes
em preços devido a essa formação de estoque mais baixo, né? Dado que isso poderia ajudar aí de alguma forma na demanda. Obrigado. Eu não entendi a pergunta, se foi especificamente para solar ou a empresa? Não... Seria a empresa, tá aí. Seria a empresa. Não, a manutenção das margens, como falei, é uma estratégia. Eventualmente, claro, os custos, quando caem, a gente repassa os preços, né, para ficar competitivo. Muitas negociações estão feitas, desconto em dólar, né, e também a queda do dólar, como a gente não atualiza afora os mercados mais nervosos, como é o caso do solar e com grid, que exige uma atualização rápida, tanto para cima como para baixo. Nos outros segmentos, não, né? A gente tem mais calma para fazer essa movimentação de preço em função da queda do valor do dólar, né? Então, essa continua a estratégia. É claro que, à medida que os custos continuarem caindo, o dólar caindo, eles vão repassando também para os preços para manter a competitividade. Perfeito, obrigado. Vamos passar a palavra, então, ao Thiago, por gentileza, analista do BBA também. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta pelo Costa. Tenho mais uma aqui, já que o Christian fez duas. Acho que, e desculpa insistir tanto no solar, mas é onde a gente acaba recebendo mais perguntas de investidores. Assim, acho que o assunto foi bem explorado, mas quando a gente conversa com os investidores, acho que uma dúvida muito grande que o pessoal fica é sobre qual o maior efeito que causa essa dinâmica tão ruim do solar, não só para vocês, mas para a indústria, né? Então, eu particularmente acho que tem um efeito taxas de juros e financiamentos mais difíceis. Tem muita gente que comenta o efeito de preços de energia de uma maneira geral mais baixos, né? Principalmente os analistas de utilities. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês que estão na ponta com os times comerciais, vendendo. O que vocês veem como os argumentos para um mercado tão mais difícil, né? E se existe alguma visibilidade dessa melhora, talvez não necessariamente para vocês, mas para a indústria como um todo, acho que talvez é o que o mercado mais espera e é o momento que vai ter essa recuperação. Não sei se vocês puderem dar um pouco mais de cor disso, acho que ajuda bastante. Obrigado. O Márcio poderia complementar com mais conhecimento ainda no negócio. Como eu falei, a consolidação está ocorrendo, né? Tínhamos aí centenas de players nesse mercado que vai sumir, a maioria deixa de ser interessante de participar do mercado. A marca começa a ter um valor maior ainda, como era na corrida do ouro nos tempos atrás, né? Que tinha-se pressa para instalar, pressa para aproveitar a pré-taxa. Hoje a gente vê aí muitos clientes aí órfãos de fornecedores que não dão a sustentação e a manutenção do sistema. Então, a marca começa a pesar, a estratégia mesmo a marca, a história, o nosso suporte, a nossa garantia futura. Então, essa é uma estratégia bastante importante, agora com bastante redução de preço no mercado. Mas, Márcio, poderia complementar aí, Márcio? Está no mudo, Márcio. Mudo, Márcio. Por favor. Nós continuamos, em primeiro lugar, Thiago, a gente continua acreditando bastante no mercado solar. Tive a oportunidade de viajar para a maior feira internacional que aconteceu na Ásia, agora em maio para junho, e as coisas estão bastante aquecidas, o mercado vai continuar. Se a gente fizer uma análise em outros países pelo mundo, que também tiveram regulamentações, como aconteceu da Lei 14.300, sempre há um período de adequação. Há uma alta demanda prévia à regulamentação e depois a demanda cai. Só que no Brasil aconteceu um efeito cumulativo, mudança da lei, que fez com que as revendas usassem esse argumento de forma bastante
exacerbada no ano anterior, que puxou demanda, e somou a questão de crise de crédito. Então, os financiamentos estão com bastante dificuldade de serem aprovados, os juros bastante altos, e tudo isso levou a um contexto dessa, vamos dizer assim, desse processo mais reprimido em termos de demanda. Mas nós acreditamos sim que o mercado vai retomar, não injetando talvez tantos gigas nos próximos anos. Esse ano ainda tem uma boa injeção, mas nos anos seguintes não tão grande quanto foi 2022, e que vai ter participação aquelas empresas que têm marca, suporte e assim por diante, porque já está acontecendo muita gente órfã. Tem cliente ligando para a revenda que o cara já não consegue dar o suporte no inversor e assim por diante. Então, o que a gente pensa? Nós vamos acompanhar o mercado, vamos ter a nossa participação sendo recuperada com uma estrutura adequada ao tamanho do faturamento. Esse é o ponto mais importante. E a gente já fez bastante essa lição de casa agora no primeiro semestre. E ainda existe um mercado futuro que começa a tomar corpo possivelmente segundo semestre de 2024, 2025, que é o mercado do mundo híbrido, né? O solar com bateria, e que a gente está vendo que isso vai se tornar bastante aderente ao mercado brasileiro nos próximos anos. Então, a gente não tem que olhar a fotografia desse curto prazo, mas olhando no médio e longo prazo, a gente enxerga, sim, não atuando como modismo, né, como o Altair já falou na última reunião. A gente não vai trabalhar com empolgação, nós vamos trabalhar com o tamanho certo e o tamanho de estrutura e despesa certo para poder dar resultado. Estruturalmente é um negócio que faz sentido, né, Márcio? Eu acho que isso precisa estar claro, né? Então, baixa penetração, tem oportunidades de mercado, o produto continua sendo interessante, ele de fato reduz a conta de luz do investidor que colocou seu dinheiro no gerador. Então, estruturalmente nada muda, né? É realmente um cenário de conjuntura atual que dificulta um pouco mais, né? Como você colocou no início da resposta, são dois aspectos dificultando, né? Tanto a mudança da regulamentação quanto o cenário macro de juros e tal. Hoje o payback com os custos atuais do VAT, ele é mais barato o payback, ele é mais rápido o payback ou igual a antes da mudança da lei. Então é um negócio extremamente atrativo. E como as nossas vendas, né, estavam muito concentradas também, né, e para os nossos tradicionais clientes, já de compra de outros produtos, em residências de pequeno porte, que dependiam de financiamento dessas pessoas, também foi muito afetado com esses juros altos, a queda o endurecimento dos agentes financeiros aí na liberação de crédito também faz com que haja um prejuízo maior. Tá super claro. Só um follow-up super rápido. Quais países? Tem alguns países que você comentou, né, que tiveram mudanças parecidas? Só para, de repente, a gente conseguir estudar aqui, tentar fazer algum paralelo para o Brasil. Pode dar uma olhada na Alemanha. Países? Pode dar uma olhada na Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um caso interessante para você estudar aí dessa curva que eu estou mencionando. Não, legal. Super obrigado pelas respostas, ajudou bastante. Obrigado mesmo. Boa. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. Tem bastante pergunta aqui. Uma pergunta do Marcos, da Aster Capital. No último call, o senhor Altair comentou sobre expectativa de consolidação, né? Ele queria uma atualização desse ponto na energia solar. De alguma forma, como é que a gente enxerga a concorrência se comportando? O senhor citou agora há pouco que tem gente fazendo liquidação de estoque, né? Se a gente consegue dar um pouquinho mais de informação a respeito desse movimento. E aí talvez seja mais fácil para o Márcio, né, que está na operação no dia a dia. O Márcio quer complementar aí, Márcio? Já que... Posso complementar, Altair. Bom, senhores, a consolidação é uma coisa que nós acreditamos muito, ela vem acontecendo. Muitos importadores aí estão desaparecendo. E a gente acredita que marcas importantes que vão ficar no mercado para poder realmente oferecer uma garantia de longo prazo adequada, porque já tem, como eu falei agora há pouco, tem muito cliente refém, refém não, tem muito cliente já órfão de suporte adequado e assim por diante. Então, a Intelbras ela tem uma questão forte de capilaridade,
e é bem vista pelos nossos parceiros de negócio lá fora. E a questão, a gente já está vendo muitos importadores, inclusive até alguns distribuidores nossos que eram importadores de solar, tendo bastante, realmente assim, já saíram do mercado, pararam de importar. Então, é um número bastante elevado de empresas que vão sair desse mercado. Isso tem naturalmente, impacta tanto em algumas revendas também, não vão conseguir prestar um bom serviço, e uma questão principalmente dos importadores e fornecedores. Vai ter uma consolidação. Isso não vai acontecer somente aqui, também acontece na Ásia com a parte de fabricantes de painéis, porque vocês já devem estar acompanhando, a maioria dos fabricantes de célula do painel passaram também a fabricar os painéis. Também vai levar uma consolidação de fabricantes lá na Ásia, e a gente já vem recebendo esses sinais aí também. É lógico, no mercado como estava, né, uma demanda astronômica, a corrida, né, para aproveitar momentos, os vendedores fazendo um trabalho de aproveite já, compre já, porque vai perder a oportunidade a partir de janeiro. Então, estava muito fácil, né, vender solar, e o cliente, com essa pressa, não olhava muito, né? Alguns poucos olhavam, mas a maioria ia na corrida de instalar um sistema de energia solar. E não importa quem estava por trás para aproveitar o momento. Isso agora, num mercado mais restrito, não vai ter essa facilidade dessas centenas, que eu acho que passava de centenas de empresas que estavam atuando, oferecendo essa questão, né? Inúmeras já. A gente tem a oportunidade, né, a toda semana, até que nossos parceiros trazem aí tal, de empresas do ramo solar, e estando à venda e assim por diante. Isso vai ocorrer. Agora vão ficar, digamos, a partir do ano que vem, aí, do meado do ano que vem, empresas que estejam solidez, que tenha algo a oferecer, não apenas jogar produto na praça, né? Então, a Intelbras será uma delas que, com certeza, vai firmar a sua tradição de marca e de respeito aos usuários e consumidores. Ok. Acho que a gente falou bastante solar, agora eu tenho um bloco de perguntas aqui sobre comunicação. Talvez valesse a pena a gente pegar essa pergunta mais ampla, que é do Pedro, analista da Reach Capital, que é comentar um pouco sobre o crescimento até agora e qual é a sustentabilidade desse crescimento para o futuro, né, dentro do ponto de vista do segmento de comunicação. Então, se a gente puder aproveitar os minutos finais aqui para conversar um pouco também de comunicação, acho que vale a pena. Eu acho que o Henrique aí poderia já estar bem afiado aí para falar isso. Ô, Pedro, bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Pedro, a gente está otimista com o crescimento do negócio, né? A gente está em busca de várias parcerias estratégicas, algumas já concluídas, que vão dar acesso a um novo, vamos dizer assim, portfólio de produtos para entradas em mercados que hoje a Intelbras não é atuante, assim como o Altair mencionou anteriormente. Então, a gente acredita, sim, na sustentabilidade do negócio indo muito bem e com crescimentos maiores do que a gente está alcançando hoje através dessas parcerias. Complementando, a nossa perspectivas após a entrada no mercado, porque sempre tem um período aí de homologação de produtos, ajustes, assim por diante, um 2024 bastante promissor para a área de comunicação. O olhar de plano de 5 anos é bastante interessante também, né, Altair? A quantidade de oportunidades que a gente vê olhando o setor de comunicação com essas parcerias e todo o portfólio que está sendo construído, as oportunidades aí são bastante relevantes, né? Uhum. Ok. Depois a gente tem uma pergunta específica aqui sobre redução de despesas. O Murilo, analista da Tenax, nos pede para a gente olhar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, seriam especificamente reduções de despesa no segmento de energia,
né, onde teve frustração de receita, ou é um trabalho mais amplo? Aí eu acho que vale a pena a gente dar um pouquinho mais de informações sobre esse movimento, né? Eu gostaria vou até adiantar o que eu ia falar só lá no final, de agradecimento, mas dizer o seguinte, né, que esse momento que estamos vivendo aí com o solar on-grid fez com que a empresa, né, atingisse como diz o patamar de uma escadaria, né, que sobe, depois dá aquela respiradinha e depois sobe para subir tudo de novo. Então, eu considero que a Intelbras, esse ano, foi esse patamar, que é o momento que tu respira para poder enfrentar os novos lances de escada. E, nesse momento, é um momento que a gente repensa, nós estamos ajustando muito o nosso foco, né, de atuação dos negócios, reanalisando o processo, ajustando o processo, reduzindo o custo, né, que não agregam muito lá no final, ajustando linha de produtos, ajustando investimentos para os mais estratégicos. E esse processo já está acontecendo nesses últimos meses e deve continuar até o final do ano, para que o ano que 2024 inicie assim, com um trabalho já finalmente feito e uma empresa bem ajustada, leve, para ter um crescimento de receita muito pequeno em relação ao crescimento de receita que a gente espera. Então, quando fala em redução de despesas, é isso tudo, né? Custo, despesa, processo, estratégia, negócio, que a gente faz um momento assim de, deu assar, não fica aquela corrida, contrata, coloca a gente, investe aqui e tal, porque os alicerces, às vezes, fica preparando um alicerce muito forte, aí tu não sabe quantos andares vai em cima, não está definido, é o caso da energia solar on-grid, e para nós agora está muito claro quantos andares vão ter acima desses alicerces, né? Então, todo o trabalho está sendo feito e vai continuar até o final do ano, para que seja uma empresa aí com 2024 muito promissor. E, claro, os próximos anos aí também, né? Só aproveitando um complemento aqui, que acho que ficou claro pela mensagem do seu Altair, mas ele quis dizer crescimento de despesa muito baixo e um crescimento de receita do nosso... É que na hora o senhor falou, ficou confuso ali, mas só para deixar claro. Nosso crescimento de receita tem que voltar aos patamares da empresa, né, dos anteriores, acima de 20%, que temos planos seguros quanto a isso, e a nossa despesa ficar com crescimento coisa de 5%, 6%. É isso aí. Tá joia. Pessoal, a gente tem ainda algumas outras perguntas. Tem uma pergunta aqui relacionada à venda das ações da Dahua. Então, se a gente puder explicar um pouquinho mais qual foi a justificativa da Dahua para fazer as ações, se existe algum acordo para que eles vendam mais ou que eles não têm perspectiva de venda. Acho que a gente pode passar a palavra para o Paulo aqui, mas se estiver difícil para a conexão dele, eu posso contribuir aqui e complementar também. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, vamos lá, Paulo. A conexão, peço desculpa aqui, está um pouco instável. Caso fique instável, o Bruno pode continuar. Sobre a venda da Dahua, né? Então, achei importante deixar claro que isso não tem nenhuma relação. Nós temos uma parceria com a Dahua de longo prazo, né? Então, era uma negociação que já vinha, a perspectiva deles de fazer esse movimento já há algum tempo. Não tem nenhuma perspectiva de fazer algum movimento maior. E isso não tem nenhuma relação com a nossa parceria com a Dahua, né? É importante deixar bem claro isso, que não muda nada na relação que a gente tem de trabalho, né? É um parceiro de longa data, muito antes, inclusive, dessa participação societária, né? Então, isso já vinha sendo discutido já há um tempo, onde eles tinham a perspectiva de fazer esse movimento para reconhecer no balanço deles o valor da companhia, o valor presente, né? Que eles fizeram investimento lá atrás, no passado, e por isso estava com esse plano, a gente acordou com eles de fazer esse movimento agora, além de que traz mais liquidez para o nosso papel, que é algo que a gente já queria fazer há bastante tempo também, né? Ter mais ações aí movimentando,
E por isso foi uma conversa conjunta e o momento oportuno de fazer. Mas não tem nenhuma perspectiva de fazer a pergunta ali, né? Novos movimentos em relação a isso. E o mais importante, né? Que isso não tem nenhuma relação com a nosso trabalho conjunto, né? Exato, exato. É isso aí, pô, bem claro. Bom, depois a gente tem aqui para concluir uma última pergunta de um analista da Alpha Key, querendo explorar um pouco mais a questão dessas perspectivas de margem que a gente tem comentado ao longo dessa conferência. Se a gente está falando de margem bruta ou de margem EBITDA, né? Ele gostaria que a gente pudesse dar um pouco mais de referência de como a gente está vendo, equilibrando mix, equilibrando margens e custos, equilibrando despesas, do que a gente está falando de fato quando a gente fala em manutenção de margens. Acho que é das duas coisas, né, Bruno? Exato, exato. O senhor quer falar? Quer falar, Rafael, passar que para o não falou Rafael? ainda, pode complementar um pouquinho, né? Sim, bom dia a todos. São todas as variáveis. Quando a gente fala de margens, a gente olha a margem bruta, margem operacional, EBITDA, lucro líquido, a gente está falando sempre de melhorar todas essas linhas, né? Obviamente que margem bruta tem sempre um componente importante, né, da competitividade dos produtos, as despesas também, como já foi falado aqui, olhando todas as nossas estruturas, aquilo que a gente pode, de fato, melhorar, otimizar em todas as operações, olhando muitos processos, discutindo como que a gente pode cada vez mais otimizar e melhorar esses processos, tanto dentro da empresa como fora da empresa, no mercado, enfim. E é um conjunto de todos esses indicadores. Bom, a gente tem algumas perguntas agora de alguns analistas pessoa física. Na verdade, um conjunto grande de perguntas aqui. Eu ia sugerir para que a gente responda em particular para cada um. A gente tem perguntas da Ana Paula, perguntas do Paulo. Acho que a pergunta do Paulo aqui com relação às perspectivas de solar, a gente acabou respondendo ao longo da conferência, mas a gente depois toma cuidado de responder individualmente para cada um de vocês. E eu queria aproveitar esses últimos minutinhos, então, só passar a palavra para o senhor Altair, para a gente concluir essa conferência dos resultados do segundo trimestre de 2023. Senhor Altair, por gentileza. Bom, eu só queria agradecer a todos aí pelo interesse da empresa, estar aqui com a gente e reforçar, né, que a Intelbras não é muito mais forte do que esse momento que está aparecendo o solar. Temos alicerces firmes em todas as áreas, temos perspectivas boas, inclusive em solar, mas uma nova base, coisas que vai agora acontecer de forma estruturada, com segurança por trás, né? E também a área de segurança, o controle de acesso, muito a ser feito ainda, tem um mercado ainda muito grande a ser explorado, mesmo na área de segurança, na área de CFTV, que temos aí uma boa participação, mas tem espaço no trabalho que nós estamos fazendo na área de estudo da marca e estudo de mercado, tem ainda bastante espaço. Energia, especificamente, tem aí uma oportunidade muito grande, estamos aproveitando, estamos investindo. Comunicação, vamos entrar numa nova era no ano que vem, em termos de participar em mercado de produtos de mais engenharia, na área de TI, que vamos estar também nesse mercado. Então, estão bastante otimistas para continuar a nossa história e que esse ano, simplesmente, como falei, foi um patamar causado pelo solar e que serve também para a gente fazer agora, afiar o nosso machado, fazer os nossos ajustes, como já falei, para entrar em 2024 com bem mais firmeza. E muito obrigado a todos aí. Pessoal, obrigado. Então,
após as considerações do seu Altair, eu agradeço a participação de todos, desejo a todos um excelente dia e a gente fica aqui à disposição na RI da companhia para qualquer dúvida eventual que não tenha sido sanada nessa conferência. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.